Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. No vídeo de agora nós vamos estudar mais um exemplo de EDOs de primeira ordem que são homogêneas, né? Nós já vimos no vídeo anterior a parte teórica e nós também vimos um exemplo desse tipo de equação. Nós vamos agora nesse vídeo rever essa de maneira um pouco mais rápida a parte teórica e vamos partir então para o exemplo que é o que a gente mais se interessa nesse vídeo de agora, tá? Então lembrando que uma equação homogênea de primeira ordem são equações que podem ser escritas assim, né? A derivada de y em relação a x é uma função que depende desse quociente aqui, do quociente de y por x, né? Então a pergunta qual função satisfaz uma equação desse tipo? Qual função y, que depende de x, que satisfaz uma equação desse tipo aqui? Para isso, nós vimos que a gente introduz uma nova variável. Essa nova variável a gente chama de v, e ela é a variável y sobre x. Isso faz um certo sentido, porque já que a função f maiúscula depende desse quociente y sobre x, fica chato você trabalhar com ele. Então a gente substitui aqui, no lugar de y sobre x, você troca ele pela variável v. Passando o x então para o outro lado multiplicando, você tem que o y é igual a xv. Tá? Como nós temos aqui a derivada de y em relação a x, a partir desta equação aqui, nós podemos fazer a derivada de y em relação a x aparecer. Então, qual vai ser a derivada de y em relação a x? Você tem que aplicar a regra do produto para esta função aqui. Então, vamos lá. A derivada de y em relação a x, como é que fica? No produto, mantém a primeira função, x, e multiplica pela derivada da segunda função. A segunda função é v. Tá? Soma isso com a derivada da primeira função vezes a segunda função. Tá? Então, fica essa soma aqui. A questão é que a derivada de x em relação a x é 1 e, portanto, a derivada de y em relação a x é dado por essa soma aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui na nossa equação. Você está vendo essa equação aqui? Nós vamos voltar aqui. O y sobre x nós vamos trocar por v. E esse dy dx aqui, ó, nós vamos trocar por essa soma que nós encontramos. X, que multiplica a derivada de v em relação a x, mais v. Então, fica assim a nossa equação original. Então, a equação original foi transformada numa nova equação, e agora o que nós queremos determinar é, na verdade, a variável v. E qual que é a vantagem disso daqui? Qual que é a vantagem dessa equação em relação à anterior? É que você pode separar as variáveis x, a variável x, da variável v. Como que você faz isso? A primeira coisa, está vendo o v que está no lado esquerdo? Passa ele lá para o lado direito, que vai ficar junto com a função que depende só de v. Então, acontece isso daqui. Esse sujeito aqui, você passa para o outro lado dividindo, e o x que está multiplicando, você também passa para o outro lado dividindo. Então, essa equação aqui, ó, ela pode ser reescrita dessa forma. 1 sobre f maiúsculo de v menos v, que multiplica a derivada de v em relação a x, isso é igual a 1 sobre x. Tá certo? Muito bem. Esta equação aqui, eu reescrevi aqui, ela é uma equação separável. Sendo uma equação separável, você já sabe determinar a solução dessa equação. Basta você aplicar as técnicas que nós vimos lá no vídeo 8. Acha quem é a variável v, volta, multiplica v por x e você encontra y. Tá? Então, e esse y é a função que você queria originalmente. Beleza? Muito bem. Qual que é o chato? O chato é que de vez em quando, ou boa parte das vezes, as soluções, a solução y que você quer procurar aqui, eventualmente você não vai explicitar ela em função de x. Às vezes ela é uma função apenas implícita de x. Coisas da vida, nem tudo são flores, né? Mas vamos lá. Vamos determinar a solução geral dessa equação aqui, ó. dy dx é igual a y menos x sobre y mais x. Então, qual é a função que satisfaz
esse tipo de coisa. Ou seja, sua derivada, a derivada da função, é a função menos x dividido pela função mais x. Vamos ver se a gente consegue determinar essa função. Como nós queremos que isso aqui vire uma equação homogênea, nós vamos tentar transformar ela numa equação homogênea. Para isso, nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por x. Então, vamos lá. Vamos dividir o numerador e o denominador por x, e aí nós vamos obter isso daqui. O numerador fica isso, e o denominador fica isso daqui. Você pode perceber aqui, ó, que você tem o quociente de duas frações. Como é que você faz? Ó? Como é que é a fração de duas frações? Né? O quociente de duas frações. Você mantém a fração de cima e multiplica pela inversa da de baixo. A hora que você multiplicar pela inversa da de baixo, você vai obter exatamente isso daqui. Então, dividir por x o numerador e dividir por y o denominador. Dividir o numerador por x e dividir o denominador por x, você não alterou a sua equação. Você não alterou ela. Porque você praticamente dividiu por 1. Beleza. Aqui, ó, eu posso separar y sobre x menos x sobre x. E no denominador a mesma coisa, né? Y sobre x mais x sobre x. O fato é que x sobre x dá 1. Então, essa minha derivada, essa minha equação, olha como é que eu reescrevi ela. E essa daqui, então, você ainda pode... Quer dizer, essa equação aqui você pode reescrever, então, dessa forma. Aquela equação original, você reescreve dessa forma aqui. O que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, vamos observar que isso aqui é uma equação homogênea. A função que está no lado direito, ela depende apenas do quociente y dividido por x. E agora nós vamos fazer, então, a nossa mudança de variável. No lugar do y sobre x, isso nós vamos substituir pela variável v. Ou seja, passando x de novo para o outro lado, você tem que y é igual a x vezes a função v. Como é que deriva um produto? Mantém a primeira função, multiplica pela derivada da segunda função, mais a derivada da primeira, que dá 1, vezes a segunda função. Então, a derivada de y em relação a x dá essa soma aqui. Você está vendo esse pedaço aqui, que é igual a esse? Que é o que está aparecendo aqui? Então, nós vamos substituir isso, derivada de y em relação a x, por essa soma. E no lugar do y sobre x aqui, nós vamos trocar pela variável v. Certo? Então, fazendo essa substituição, olha o que nós temos. Nós temos isso daqui. E agora nós vamos fazer contas. Nós vamos tentar separar a variável v da variável x para nós cairmos numa equação separada. Primeira coisa, passa esse v para o outro lado com sinal de menos. Né? Então, x que multiplica a derivada de v em relação a x fica igual a essa diferença. E agora eu vou fazer contas aqui. Primeira coisa, tira o mínimo, enfim, soma essas duas, faz essa soma dessa fração, ou pega essa fração e subtrai de v. Então, como é que você faz isso? Tira o mínimo, né? O mínimo é v mais 1. Então, aqui fica v menos 1. E aqui vai ficar v menos v que multiplica v, dá menos v quadrado, menos v que multiplica 1 dá menos v. Tá? E aí, o que você vai observar? Que esse v vai embora com o menos v, e vai o lado direito vai sobrar isso daqui, ó, menos v quadrado menos 1 sobre v mais 1. Coloca o menos em evidência, esse menos aqui, põe em evidência, fica isso daqui. Muito bem. E agora eu vou separar. Eu vou passar essa fração aqui, eu vou passar lá para o outro lado. Então, eu vou inverter ela lá do outro lado. E esse x eu vou passar para cá, invertendo ele também. Então, vai ficar v mais 1 sobre v quadrado mais 1, que multiplica a derivada de v em relação a x, igual a menos 1 sobre x. Tá? Isso é uma equação separada. Como é que nós resolvemos uma equação separável mesmo? O que a gente precisa fazer para determinar a função v que satisfaz isso daqui? Como é que resolve uma equação separável? Assim, a equação separável, a solução, ela é determinada por essa igualdade aqui. A integral de v mais 1 sobre v quadrado mais 1 em relação a v, está faltando aqui, é igual à integral de menos 1 sobre x em relação a x. Então, quanto que dá essa primeira integral aqui? Essa primeira integral, essa que está escrita aqui, eu posso quebrar ela em duas. A integral de v sobre v quadrado mais 1
e a integral de 1 sobre v quadrado mais 1. Então, eu tenho isso daqui. Isso, mais essa integral aqui. Essa integral, quanto que dá isso? Meio do ln de v quadrado mais 1. E essa integral aqui, ó, dá a arquitangente de v. Putz, como é que eu vou saber isso? Ou você usa uma calculadora de integrais, ou você vê como é que você calcula essas integrais lá no cálculo 1. Como é que você fazia lá? Voltar lá no cálculo 1 e ver como é que faz lá. A integral de menos 1 sobre x em relação a x fica menos ln de x. Tá? Então, como nós queremos resolver essa equação aqui, nós vamos igualar isso a isso daqui. Então, igualando isso, nós temos essa igualdade aqui. Agora, observe, você está vendo esse meio que está multiplicando o ln? Então, esse meio ele pode passar aqui para o expoente do v quadrado mais 1. E quanto que é v quadrado mais 1 elevado a meio? Isso é raiz quadrada, né? Então, essa primeira parte aqui, ó, ela vai ficar ln da raiz quadrada de v quadrado mais 1. Esse menos ln de x eu passo para o lado esquerdo com sinal de mais e fica somando aqui a arquitangente de v. Agora eu pergunto para você, quanto que dá o ln disso mais o ln disso daqui? Isso dá o ln do produto. Como aqui é módulo, e aqui vai ser um número positivo, né? Então, este ln mais esse ln dá o ln do módulo de x, que multiplica a raiz quadrada de v quadrado mais 1. E aqui fica simplesmente a arquitangente de v. Isso tem que ser igual a uma constante. Volta para a variável v, né? O que você encontrou aqui? Quem que é v? V é y sobre x, né? Então, volta, no lugar do v, você coloca y sobre x. E aí você vai encontrar esta solução aqui para nossa equação original. Qual que é o lado ruim disso? É que você não consegue isolar o y. Então, você não consegue dar y explicitamente em função de x. E essa é a parte ruim. Isso acontece várias vezes. Já aconteceu em exemplos anteriores. Isso vai continuar acontecendo em alguns exercícios que você vai acabar fazendo. Ou seja, a solução da sua equação, ela é uma função implícita de x. Você não consegue dizer explicitamente quem é o y. Porém, esse tipo de coisa faz parte do I. Beleza? Muito bem. Ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu também espero que você me veja nos próximos vídeos.